Olá, estamos ao vivo, que bom! Já vou dar um recado, o Face está fora, então estamos aqui com as duas redes. E muito bem-vindo, muito bem-vinda, verifica aí o som, porque hoje a gente vai falar sobre métodos eficazes. E métodos eficazes, e eu vou dar aquele resumo para vocês sobre o que a gente falou nas outras lives. E para quê? Para que você empacote isso e quando chegar agora no início das aulas, você já comece a montar um plano de estudos para o seu filho adolescente, compreendendo aí quais são os métodos que ele pode utilizar. Então, super bem-vindos. Vou colocar aqui no Insta o nome da live para a gente chamar mais gente. Olá, chame as amigas, bem-vinda. E hoje a rede está lenta, então muita calma nessa hora. Métodos eficazes. Eficazes. Ok. Muito bem-vinda. E aí, bora lá. Bora que hoje tem muita coisa pra gente conversar. E para começar, eu recebi aí ao longo do mês muitas mães falando, mas meu filho não gosta de estudar. E o que eu tô trazendo aqui é uma das fatias para que você tenha exatamente essa compreensão por que ele pode não estar gostando de estudar. E algumas vezes é porque ele não sabe estudar. Já pensou nisso daí? Seu filho pode não saber estudar. O formato, o método, como que faz as coisas, os horários. Então, no final dessa live, eu vou deixar assim as dicas relâmpagos para que vocês comecem a impulsionar o filho de vocês para o estudo. Afinal de contas, nós estamos aí já no segundo semestre, vai começar na próxima semana o segundo semestre. E se por acaso nós não fomentarmos isso sem brigas, mas com muita união, entendimento e realmente buscando aí uma rotina para que se tenha disciplina e com isso daí um hábito de estudos, não adianta. É muito mais fácil a gente ficar numa linha de conforto, que é nas redes sociais, do que abrir um caderno e estudar. É muito mais difícil isso, né? Então, eu quero trazer, esse mês inteiro eu me dediquei a trazer os métodos para que você, mãe, você, pai, você responsável, compreenda os vários tipos de métodos que existem e como que seu filho pode utilizar de cada um deles. E qual que é o sistema representativo aí do seu filho para que ele tenha aí mais habilidade para uns e para outros. Então, vamos falar sobre isso. Bem, no início do mês eu falei sobre métodos simples. E aí ao longo da live, a segunda live, falei sobre métodos intercalados e espaçados. Na terceira live eu falei sobre métodos de autoexplicação e métodos de interrogação elaborada, de métodos de estudos de interrogação elaborada. E hoje nós vamos falar muito sobre dois métodos e que vou entrar aqui em uma coisa que serve para todos os outros, tá? Hoje nós vamos falar sobre técnicas de estudos eficazes muito nos testes práticos e também no estudo espaçado, introduzindo nisso daí, em toda essa live, a gente vai me escutar muito a falar sobre o resumo que ele relembra da última aula. Isso é importantíssimo. Então, bora lá. Como eu gosto de facilitar, então a gente vai falar sobre um resuminho de cada live que foi dada. Então, bora lá. O primeiro, a gente falou sobre os métodos simples. E métodos simples, geralmente, a criança
passa aí para a fase de adolescência tendo isso. O que é isso? É o grifar o texto, é estudar grifando o caderno, ou então fazendo setinhas. Isso é um método muito simples, tá? Que quase não agrega para o aluno. Eles aprendem assim exatamente para começar a dar todo aquele gosto e ter o hábito de ter esse contato com o material de ensino, de estudos. Por quê? Porque se você entrar direto para um método que são os testes práticos, ou então direto para o ensino intercalado, ele se assusta. E é tão simples, mas se assusta, tá? Então, o que a gente faz com os nossos jovens aí, que geralmente as instituições de ensino vão fazendo com os nossos jovens? Elas vão introduzindo diversos métodos ao longo dos anos para ele começar a se adaptar, mas muitos passam desapercebido com isso. E é isso que eu estou trazendo hoje aqui. Então, os métodos simples, a gente fala aí do menos para o mais forte em aprendizado. No método simples, grifar, né? Grifar o caderno, a parte de releituras, a parte de mnemônicos, eu vou ensinar a falar sobre isso, a parte de desenhos básicos, que começa aqui um mapa mental, vou falar tudo sobre isso. A questão dos resumos e, no caso, os flashcards, que também são conhecidos como cartões de respostas. Então, vamos entender aí rápido cada um deles, mas antes de qualquer coisa, o seu filho, ele vai, de fato, o cérebro vai buscar, de fato, um aprendizado quando ele tem esforço. É igual malhar, gente, é igual malhar. Não adianta querer malhar ou então botar aquela roupa bonita se não se exercitar. Então, o cérebro, quando ele tem esforço, ele consegue puxar lá com vários neurônios, e aí a gente não entra nessa parte mais científica, por quê? Porque a gente eu quero mostrar para você que no momento que existe o exercício, existe aí a questão dele se esforçar para relembrar, esse aprendizado que ele está se esforçando, é esse aprendizado que ele vai colocar lá no papel, ou em resumo, ou em itens. Isso é muito importante em qualquer método que ele usar. Olá, bem-vindas! Estamos aqui hoje com duas redes. Uma caiu, então, caso por acaso tiver algum problema ou em uma ou outra, me avisem, porque a internet está muito lenta hoje. Então, bora lá. No momento que ele vai grifar, uma das coisas que a gente tem que potencializar o ensino, o estudo dele, é que geralmente os adolescentes, eles vão grifando o livro todo, usam várias canetinhas, isso só confunde. Isso só confunde. Então, quer grifar? Pega uma, duas canetinhas e escolhe e grife a palavra, aquele contexto mais forte, a frase que vai dar sentido, mas uma frase curta, para que impulsione o outro raciocínio. E quando a gente fala grifar, ele já fez um resumo na mente dele, resgatando a mente dele, colocando em tópicos aquela matéria que foi dada no colégio hoje, pela manhã, né? Já tá tarde aqui, ou vice-versa, não sei que horário que o seu filho estuda, mas numa folha em branco ele colocou o tópico, estudei o português, então tá aqui os tópicos que eu lembro que eu vi hoje na matéria. Tá, agora eu vou pegar o caderno e vou grifar, nesse caso aí, o que é mais importante. Aí com a outra caneta é o que eu não lembrei. Olha como potencializa. A parte da releitura, ela segue o mesmo processo, tá? Então a releitura, ele vai exatamente nos tópicos onde ele não relembrou. A parte de mnemônicos nos anos mais de Fundamental 1, Fundamental 2,
no final do Fundamental 2 que eles começam a ver mais isso, pelo menos foi assim com a minha filha. E aí, o que ocorre? Nada mais é do que siglas, rimas, para que a pessoa consiga lembrar aquela sigla e daquela sigla desmembrar aí ou a fórmula ou as palavras que são ligadas àquele contexto, àquela matéria, tá? A parte de desenhos, eu não vou falar para que cada pessoa adequa, senão a live vai ficar muito grande. Então, caso vocês queiram, tem outras lives que ficaram gravadas nos outros canais. Então, o desenho é muitos jovens aí, muitos adolescentes, eles começam a fazer desenho nos próprios cadernos, né? Ou uma mãozinha, ou uns olhos, ou uma bomba, para despertar sobre aquilo. E isso daí, quem gosta de fazer, pode ser estimulado a começar um início de um mapa mental, exatamente para potencializar. E o mapa mental, para quem não conhece, o núcleo, o tema, e do núcleo vai ramificando o quão mais importante estar próximo do núcleo, tá? E o quão é menos importante ou é mais detalhe tá longe do núcleo. Então os tópicos, ele vai colocando aqui, são linhas, são ramificações com as palavras-chave para lembrar que o que aquele assunto trata, do que aquele assunto está querendo falar, o que está ligado ao que, se por acaso tem aí alguma correlação a outra matéria. Então, a gente parte do núcleo, que é o tema, e vai ramificando de acordo com o grau de detalhes, tá? E o grau de importância. Quanto mais perto do núcleo, mais importante é aquela ramificação. Quanto mais longe, mais é aquele detalhe. É claro que aquele seu filho de 8 anos, né, tá aí no início da adolescência, então estimula, se você vê que ele mexe com a parte de desenhos, estimula o simples. Então isso também é um resumo, porque o mapa mental é um resumo do que ele lembra. Então, ao invés de listar numa folha de papel o que ele lembra aquela matéria, ele vai fazer o desenho, o tema e as principais ramificações ali do que ele lembrou. É básico, e aí começa a estimular o seu filho para isso. O outro método é o resumo propriamente dito, os flashcards. Por que eles estão juntos aí? O resumo em si, eu gosto muito quando minha filha vinha para falar: mãe, estuda comigo? Bem, eu já saí do colégio há anos, né? Vou retomar agora, vocês vão ter uma surpresa. Já saí do colégio há anos, então muitas coisas eu não lembro mais. Então o que eu fazia com ela, e que é uma situação também dela relembrar e dela reforçar o que foi dado, eu pedia para que ela fizesse um resumo basiquinho mesmo, um resumo daquela matéria, ou seja, não podia transcrever, colocava primeiro o que ela lembrava e depois complementava com consulta aí no livro. E era uma coisa de 10, 15 minutos. Então ela fazia aquilo que era básico, ou seja, ela puxava aquele conhecimento para ela primeiro, entre aspas, para me munir de uma certa noção do que eu iria estudar, para ajudá-la, mas na verdade o que eu queria é que ela começasse a ter esse hábito de procurar, a autonomia de procurar algo sozinha, de começar a fazer de fato um estudo próprio. Então, o resumo, ele serve para todos, seja para todas as matérias, seja em tópicos, seja em fórmulas, ou seja o resumo propriamente dito. E aí o cartão de resposta, muitos também fazem o resumo como cartão de resposta, que eu acho maravilhoso e que entra em vários outros métodos aqui de estudos. Como que é isso?
a pessoa, ela escreve a resposta numa parte da folha e a outra, ele escreve a pergunta numa parte da folha e a parte de trás está a resposta. Então, se não tiver cartõezinhos duros, faz isso daí na folha do caderno mesmo, separa aí o caderno, corta a folha ao meio, corta a folha em 4 e bota a pergunta de um lado e a resposta do outro. Isso é maravilhoso, porque o adolescente, ele vai fazer a interrogação e tá muito ligado à interrogação elaborada. Lembra que eu passei isso daí em live? Tá muito ligado a isso. E aí quando ele trabalha a interrogação, ele puxa a resposta para ele dentro do que ele aprendeu. Ele automaticamente, o cérebro vai querer responder aquela pergunta. Aí o que acontece? Ele ainda tem que consultar para saber se o que ele está pensando é realmente a pergunta certa. Então a forma dele estudar é muito boa. Agora, esse é só um método simples que eu mostrei para vocês como potencializar. A partir de agora que eu falo, são métodos mais elaborados. No entanto, o último será, de fato, o método mais eficaz. Vocês vão ver que a gente vai mesclar com o método simples. E esse daí é o grande sucesso para a aprendizagem do seu filho. Não é um método, cada matéria ele pode ter um método mais eficaz. Mas o mega mais eficaz é o que eu comentei para vocês, os testes práticos. Mas eles vão ficar para o final. A segunda live que eu falei foi os métodos intercalados e os métodos espaçados. Estão lembradas disso? E quando a gente fala de métodos intercalados, geralmente a gente faz quando é próximo a uma bateria de testes. Então tem um volume de matérias a ser revisadas, não estudadas, mas infelizmente nossos adolescentes eles vão estudar nesse período, né? E tudo bem, sem encrencas, sem brigas, mas tudo bem. O que é importante é direcionar o método mais adequado para aquele tipo de situação. Então o método intercalado, você pega aí até 5 matérias por dia. Eu prefiro até 3, porque aquele adolescente que não tem hábito de estudo, 5 é muita coisa. Para aquele adolescente que já tem hábito de estudo, tranquilo, ok, tá? Cada matéria dessa, a gente vai ter um rodízio aí de 20 a 30 minutos, 20 eu acho muito pouco, mas de 30 minutos, 30 a 40 minutos, para fazer aí o rodízio pelo menos de 2 matérias, colocando sempre um intervalo de 10 minutos entre elas, tá? E no momento que a gente estuda uma matéria, na hora de retomar, lembra que é o intercalado? A hora de retomar, pode sim retomar a mesma matéria, porém, não vai ser no mesmo formato que se estava estudando, na mesma metodologia. Então, se por acaso eu estava fazendo aquela matéria, um resumo, em 20, 30 minutos, eu vou dar um break naquilo, de 5 a 10 minutos, e eu vou retomar a mesma matéria, caso seja necessário, em que? Em flashcards, na parte de testes práticos, então na parte de repente estudar o próximo capítulo e deixar aquele capítulo que já foi estudado para trás. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai organizar aquele estudo exatamente em blocos. E quando você estuda durante muito tempo o mesmo conteúdo, se perde foco, principalmente quando é adolescente, tá? Então, é muito legal esse método intercalado quando tem bateria de estudo, quando tem aí concurso envolvido, o Enem, pessoas com pouco foco, ou seja, a concentração é difícil se ficar sempre no mesmo tema ou fazendo a mesma coisa, tá? Agora, precisa ser organizado esse método. Então, eu não vou entrar toda na live, senão eu vou dar a mesma live aqui. Então, precisa ser organizado. Então, para que o método funcione, precisa ter horários certos, tá?
E aí, isso vai estudar de 1 até 5 matérias. Eu já falo para vocês, se o adolescente de vocês não tem hábito de estudo, vai até 3 matérias no mesmo dia, tá? Com intervalos aí de 10 minutos, com tempo de duração para cada matéria de 20 a 30 minutos, ok? Agora a gente falou sobre o método espaçado. Esse é muito eficaz. Esse método eu dei lá atrás, porque é um método onde o hábito de estudos ele começa a ser inserido, ou seja, a rotina do seu filho em estudar começa a ser inserido. E também precisa ser organizado para isso. Por isso que a gente fala sobre rotinas de estudos. Porque o método espaçado, ele parte do princípio que você estudou aquela matéria, ou seja, dei aquela matéria de manhã, revisei aquela matéria em 24 horas. Essa matéria que eu dei agora de manhã cedo lá no colégio, eu vou revisar essa matéria em 24 horas. Então eu tenho que colocar no plano de estudos lá de segunda a sexta-feira, e dependendo do adolescente, se ele já está aí no ensino médio, tem que pegar sim os finais de semana, uma carga horária de sábado, uma carga horária de domingo, para se estudar diferente da carga horária durante a semana. Tá? Porque senão eles enlouquecem, eles vão brigar e vão ficar irritativos. Se não tem esse hábito de estudos, paulatinamente vai se crescendo isso. Então, vai trabalhar o quê? Vai trabalhar que aquela matéria que eu dei, vou revisar em até 24 horas, depois vou revisar em depois de 1 semana e depois de 30 dias. Então, 24, 7, 30 é esse daí, o método dos estudos passado. Então, na hora que eu trabalho as revisões dessas matérias, eu posso trabalhar com o quê? Com flashcards. Eu posso trabalhar com o quê? Com testes práticos, que é totalmente associado ao estudo eficaz. Então, a frequência disso daí, ela tem que ser estudada, ou seja, se ele tem 12 matérias, essas 12 matérias, elas têm que entrar nesse ciclo de estudos, tá? E a parte, esse método é o método que reduz muito o esquecimento. A gente tem uma curva de esquecimento de tudo que você está aprendendo agora, está escutando agora, tá? Vai se esquecer em 20 minutos aí, praticamente 50%, 42% se esquece. E depois de 1 hora, lá para 60%. E depois de 30 dias, 80% se esquece. É enlouquecedor. Então, se a todo momento a gente não estiver reavivando a memória, resgatando o que foi aprendido, vai se esquecer. Então, é a mesma coisa que línguas, né? Então, quando a gente estuda uma língua, seja inglês, espanhol, seja o que for, se você não entra praticando a língua, por que você tem dificuldade depois de falar? É exatamente a habilidade, a prática, exercitar, né? E aí a gente fala sobre o método de autoexplicação ou interrogativa elaborada. Todos eles, o que eu proponho a fazer é exatamente os tópicos do que lembra daquela matéria antes de entrar em qualquer coisa, tá? Então, resgatar, no momento que abrir o caderno, resgatar o que eu lembro daquele capítulo. Coloca no papel do lado em tópicos ou resumos, tá? E aí, a autoexplicação vem exatamente para quê? O indivíduo, o seu filho, faça perguntas e respostas que podem ser associadas com o quê? Com flashcard, com cartão de respostas. Já começa a fazer perguntas e respostas aqui, só que ele vai além. Ele geralmente esse aluno, esse indivíduo, ele precisa entender um pouco mais, ele é mais detalhista, ele precisa entender um pouco mais sobre a matéria, entender toda a parte da cronologia dela, para que faça o quê? Para que dê sentido à mente dele.
para que ele compreenda o porquê que aquilo dali está acontecendo. E aí que vem a aprendizagem. Então, quando a gente fala desse método autoexplicativo, o auditivo é muito bacana com isso, tá? Porque ele se escuta, ele começa a fortalecer a escuta dele, ou seja, a crítica do que ele fala para o que ele escuta, o que o outro fala e o que ele escuta, e isso vai construindo aí todo o aprendizado no seu filho. Agora, uma das coisas que esse método faz é que a todo momento ele precisa de um espaço para que ele verbalize, para que ele solte de fato o que ele está aprendendo. Porque se ele ficar só pensando, isso não é uma autoexplicação. Isso não vai ajudar o aprendizado dele. Ele precisa verbalizar. O oral também, né? As pessoas que são orais, elas gostam disso, elas precisam verbalizar, elas precisam falar sobre o assunto, elas precisam ser questionadas. Então, tem vários sistemas representativos aí do indivíduo. E aí a gente está falando do visual, a gente está falando do auditivo, a gente está falando do digital, a gente está falando sim do visual também, porque ele precisa olhar e levar isso daí à frente. Então, gente, esse método da autoexplicação é como se estivesse dando aula para alguém. É o que eu estou fazendo aqui para vocês, com vocês, só que já existe aqui todo um mapa de aula, uma pauta de aula, né? Então, é um aulão onde eu já trabalhei todas as perguntas, as respostas, quais as maiores dificuldades, o que de fato não existe aí uma explicação do colégio em função disso. Então, é compreender o que aquela matéria está agregando e está dando uma cronologia, um esclarecimento para ele, porque senão só vai ser decoreba, tá? Agora, o interrogativo, e são muito similares. Qual que é a diferença da autoexplicação para a interrogação elaborada? Então, a explicação elaborada, ela vai explicar mais os detalhes, e aí é muito digital. É muito perfil digital. E eles utilizam muito quem, como, quando, por quê não, né? Então, geralmente são alunos que já têm aí uma habilidade de estudos, ou então que são apaixonados por determinada matéria, mas isso daí não interfere se por acaso o seu filho começou a trabalhar na autoexplicação. É um trampolim para a interrogação elaborada, construir a história, a matéria na visão do indivíduo, né? Como que ele enxerga aquilo? Então ele retrata o aprendizado dele. Ele não só ganha o aprendizado, ele retrata, ele emana esse aprendizado. É muito lindo. Agora, bora falar sobre todos esses aí. São métodos moderados, a não ser o método de estudos espaçados. Agora, bora falar sobre os métodos mais eficazes. E aí, quando eu escuto durante o mês inteiro que meu filho não gosta de estudar, que meu filho não quer estudar, que meu filho só está nas redes sociais, então vamos lá, as dicas para a gente fechar essa live. As dicas existe aí o tempo que ele fica no colégio, existe o tempo que ele vai fazer os exercícios que o colégio passou, e existe o tempo extra de estudos. Nesse tempo extra de estudos, que a gente vai introduzir todos esses métodos. Os outros também podem, mas os outros é simplesmente fazer um dever. E a palavra já fala, né? Dever. Obrigação de fazer um dever. A gente não gosta, o nosso filho vai gostar? Não vai. Então, no momento que trabalhar um horário extra
é falar com ele, olha, aqui nesse horário você vai estudar da forma que você precisa, que você gosta de estudar. Já começa por aí, ele escolhe o método que ele vai estudar, tá? A outra coisa, tem que se escolher as matérias ao longo da semana, para não simplesmente sentar na hora e escolher a matéria ali. Por quê? Porque vocês vão combinar um horário de estudos. Mesmo que seja pequeno, no início, aquele horário vai combinar e para colocar pelo menos uma matéria ali, que seja 20 minutos, depois outra semana 30, vai colocando mais 10 ou 15 em 15, até chegar 2 horas de estudos aí ao longo para quem já está aí no ensino médio e quem já está no vestibular, gente, o osso é bem mais duro, então aí já tem aí os seus 3 horas de estudos extra, tá? Então e aí, mas quem não tá no vestibular e não faz nada disso, eu sinto informar, mas se não houver esforço, não há milagre, né? Então, o seu filho também tem que ser antenado por isso. E por que eu estou trazendo a metodologia? Os métodos, para ele compreender que a metodologia de estudos, ela não é só uma coisa, não é só ele assistir a aula. Ele tem que assistir a aula, ele tem que ter um local de estudo dentro de casa, ele tem que ter uma organização de horários. Olha, todos isso daí são dicas. Ele tem aí que ter horários livres, que ele saiba que aqueles horários é para que ele faça o que ele quiser. E isso daí não é da noite para o dia que ele vai sair estudando 2 horas. É sim ao longo aí de um período que ele vai tendo resistência para isso. E uma das coisas, um dos métodos mais eficazes e que é um método muito simples para ele começar. E assim, se de todos esses eu tivesse que escolher um método, eu escolheria esse. Mas existe uma barreira dos adolescentes e eu vou explicar por quê. São os testes práticos, nada mais é do que fazer exercício e entender o que foi, o que errou e o que acertou. Só que o adolescente, ele não gosta de saber o que ele errou. Então eles afastam o exercício exatamente pelo fato de não querer ter a questão do erro. Nossa, machuquei. Não querer a situação do erro, de não querer vivenciar que eles não têm conhecimento daquilo ou que eles vão tirar algo a menor. Só que tem que despertar isso no seu filho, que aquilo de fato está ocorrendo, mas é algo passageiro. No momento que ele fizer aquilo numa constância, aquilo dali vai fortalecer e cada vez menos erros ele vai ter. Outra coisa que é muito interessante nos testes práticos é que pode trazer os erros de testes passados, pode refazer testes passados. Mas o colégio eu não tenho mais exercício, mas não é para estudar nos exercícios do colégio, é para estudar exatamente criando o hábito de estudos de matérias já dadas. Não é para se estudar na véspera de prova, é para se estudar um pouquinho a cada dia, fora o horário de fazer exercício do colégio, os deveres, das obrigações do colégio. Então, o teste prático pode ser testes simulados, refazer exercícios que foram dados em aula, tá? Ou provas que já foram dadas anteriormente em outros anos que o seu filho vai conseguir, eles sempre conseguem, tá? Ou os livros que tem no final de cada matéria, tem aí questões no livro sobre aquele tópico, sobre aquele capítulo. Agora, o que é muito importante saber? Que é cíclico. E aí, quando a gente fala de eficazes, é porque no momento que seu filho viu
que ele fez o teste e errou mais do que 50% do que ele fez. Vamos colocar aí 10 questões, tá? Ele errou mais do que 50% dessas 10 questões. Ele vai ter que retomar a matéria. Ele vai ter que reler e pegar qualquer tipo de método desse, ou de flashcard, ou de releitura, ou de grifar, ou de fazer o resumo, ou de fazer mapa mental. Para quê? Para ele reavivar aquele conhecimento, estimular aquele aprendizado. E aí ele vai ter que fazer novos testes. Só que não precisa ser naquele dia. Ele vai criar um estudo espaçado. Ele pode colocar novamente para ser retestado em 24 horas ou 7 dias. Mas vai ter que retomar também com os 30 dias. Olha como o estudo espaçado, ele vem complementar aí. E por isso que eu comento sobre plano de estudos, né? O plano de estudos, ele parece ser muito difícil, mas não é. Ele simplesmente é um ciclo, é uma roda. Só que acontece várias rodinhas todos os dias. E aí no final você verifica os ajustes do que foi bom, do que não foi. E faça os ajustes, tá? Se por acaso ele errou de 30% a 50%, a 49%, foca para que ele não tenha também tanto esforço para ele revisitar aquilo que ele errou. As questões que foram que ele errou, ali ele vai ter que potencializar, ou seja, ele vai ter que, de fato, rememorar aquilo dali, tá? E aí pode ser numa autoexplicação. Ele pode pegar a matéria e autoexplicar aquela pergunta para ele mesmo, como se fosse um flashcard. Lembra disso? Olha como as coisas se entrelaçam aqui de novo. E aí, coloca aquelas perguntas que ele errou, faça um flashcard especial do desafio. Não é dos erros, é do desafio. E aí, no estudo espaçado, ele vai revisitar isso em 24, em 7 ou em 30 dias. Se por acaso ele errou de 10 a 30, né, 29%, mais ou menos, tá? Esse daí é um percentual aproximado. Ele vai simplesmente olhar aquilo que ele errou, mas está lindo para um primeiro momento. Parabenize ele. E aquilo dali, simplesmente, ele vai olhar e ele não precisa revisitar. Ele vai revisitar no momento a matéria como um todo. Mas, muitas vezes, quando são poucos erros, é um problema de interpretação. Então, seu filho vai olhar aonde ele errou, por que ele errou. A questão é o porquê ele errou. Às vezes é interpretação de texto, às vezes ele marcou sem querer. Isso daí acontece principalmente quando a gente está trabalhando com tempo de resposta, e aí é um outro degrau, já é uma evolução já de estudo, autonomia de estudos, tá? Mas fortaleça seu filho, falando, caramba, olha que bacana, você já está aí caminhando para ter um domínio da matéria. Isso é maravilhoso. E aí estimula ele fazer aquilo com as demais. Então os testes práticos, eles são exatamente testes para que impulsione colocar o dedo aonde não está adequado, não está retido, não foi aprendido. Tá? É ali que vai saber se de fato o quão longe o seu filho está no aprendizado. Bem, eu vou deixar aqui para vocês uma coisa que coloque em prática, né? A gente falou esse mês inteiro sobre métodos de estudos. Escolha 2 métodos de estudos
junto com seu filho. Não é chegar para ele e falar, não, escolha 2, mas é muito pouco provável que ele consiga escolher. Então leve para o seu filho os métodos que você aprendeu aqui, explique para ele também. Se por acaso não lembrar, resgata as lives e lembra aí e anote isso, tá? Para que sentem juntos e veja como que você pode ajudá-lo, não estudando com ele ou para ele, tá? Que isso não se aprende, mas como ele pode exatamente potencializar curtos períodos de estudos diariamente e potencializar a aprendizagem dele. Então essas lives inteiras foram exatamente para isso. E o seu filho precisa ter horário de estudo, ele precisa ter local de estudo adequado, ele precisa ter horário livre e muitos horários livres, tá? No início. Ele precisa entender o que ele precisa fomentar, ou seja, o que ele precisa trazer primeiro que ele não está bem. Então trabalhe uma semana com aquelas matérias que são desafiadoras para ele. E isso daí você vai ter que ficar de fato ao lado dele. Não digo ao lado, mas apoiando, porque quando a gente fala que ele tem aí dificuldade ou está atrasado, tem aí uma necessidade de motivação. A automotivação não funciona muito bem aqui para o adolescente. E a outra coisa, estimule sempre o seu adolescente, não é falando que ele com crenças limitantes, né? Eu não gosto muito de colocar crenças limitantes, porque no nosso dia já é essa correria e muitas vezes a gente não percebe. Mas fortaleça, ele falou assim, vamos lá, bora lá, é uma maratona, a gente faz juntos, a gente consegue, o que você precisa de mim? Mostrando que você sempre está ali ao lado dele, mas que cada um precisa fazer a sua parte, tá? E monta um plano basicão de estudos, da forma que você sabe montar no primeiro momento também, tá? Comece a fazer, mesmo não dominando o assunto, mas faça. E é exatamente isso que eu trouxe ontem no Story. Comece a fazer, desenvolva isso. E você vai ver que estimulando seu filho ao longo aí de 30 a 90 dias, vai começar a criar resistência de estudo. Isso tudo, Clau, você quem sabe, você pode esperar mais do que 10 anos. Para se criar rotina, tem que ser como disciplina. Não tem como fugir disso, tá? Mas sem brigas, tudo tem condições de ser ajustados. Tudo tem condições de ser ajustado, ok? Muito obrigada. Em agosto tem novidades por aí, tem muitas novidades acontecendo para vocês, na minha vida também. Então eu vou compartilhar isso daí com vocês. E as lives mudam de horário, elas vão ser noturnas daqui para diante. Eu acho que ao longo desse ano vão ficar sendo noturnas agora. Eu falo o horário depois. E a outra coisa, que a agenda de mentorias individuais está aberta. É só ir lá na minha bio e clicar. Tem lá um botão para você saber mais sobre as mentorias individuais. E caso queira, tem também o curso Adolescentes Organizados. Adolescente organizado, que é para você, mãe, pai, responsável de adolescentes, para compreender de forma mais prática e colocar a mão na massa de tudo isso que eu ensino aí ao longo das redes, tá bem? Então, com esse curso, você já vai começar a andar sozinho também com o seu adolescente. Agora, se você precisa de um apoio a mais, se você precisa de
mão na massa junto comigo, aí é mentoria individual, tá? Aí você clica lá e me puxa que eu vou conversar com você no particular pra gente ver o que realmente o seu adolescente está precisando e como que eu posso te ajudar nisso para que você coloque mão na massa aí do outro lado, tá? Sempre sou eu com você e você com o seu adolescente, sempre assim. Ok? Agora vocês que são novas mães de adolescentes, né? É o momento de vocês entenderem essa adolescência. Vá lá, curso adolescente organizado. Não espere ter problemas. Já comece a transformar essa fase numa fase boa, gostosa de lidar. E transformar ele e você também. Um grande beijo, até quarta-feira que vem. Os dias estão certos, o horário que vai mudar. Um grande beijo.